Meu exemplo, vamos imaginar que hoje eu receba um diagnóstico de um glioblastoma multiforme grau 4, um dos cânceres cerebrais mais agressivos que existem, com um prognóstico de vida em torno de 6 meses, de acordo com a literatura médica. Se nós dissermos para mim, paciente, Luciana, nós vamos te dar acesso aos cuidados paliativos, você precisa, né? É uma abordagem absolutamente necessária nessa situação, mas nós não conseguimos nenhuma terapêutica que vai curar, que vai reverter a sua doença. Então, o que nós vamos fazer é respeitar o ciclo da vida, te dar uma abordagem de cuidado que visa minimizar o seu sofrimento para que a morte chegue no tempo dela. E a gente vê o marido da Daiane e vê uma pessoa que está doente, a gente diz, essa pessoa está viva. E, teoricamente, para algumas pessoas, para algumas culturas, estar vivo é a melhor coisa que existe, não há nada melhor do que isso. Essa vida, em geral, é a vida biológica, porque a gente entende que estar vivo é o meu coração está batendo, as minhas funções fisiológicas estão funcionando e o meu cérebro está ativo. Esse conceito de vida biológica, quando dissociado do conceito de vida biográfica, causa distanásia. Por quê? Porque eu preciso entender que vida é muito mais do que biologia. Vida é muito mais do que o meu corpo está funcionando. Vida tem a ver com a possibilidade de eu exercer a minha biografia. E é o que a gente fala comumente da vida digna. E o conceito de biografia e de vida digna, ele é absolutamente individual. Quando a gente pensa no conceito de vida biológica, todos nós temos a mesma vida biológica, né? Os nossos órgãos funcionam mais ou menos da mesma forma. Mas eu posso dizer com certeza que nenhum de nós tem a mesma vida biográfica. Quis te dizer com isso, Tom, é assim, vamos pensar, esquece a discussão do fim da vida nesse momento, mas vamos pensar nas discussões sobre liberdades, de uma forma geral. O Brasil é um país que ainda, a nossa cultura, a cultura brasileira, ainda é uma cultura que espera muito do Estado, né? Espera muito do governo. E acha que o governo tem que regular as nossas relações privadas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na discussão do aborto, que é uma outra discussão sobre autonomia, né, sobre quem manda no nosso corpo, a gente enfrenta questões afetas aí, ou problemas afetos à autonomia, mais ou menos da mesma ordem que a gente vai enfrentar nas questões de fim de vida. Então, nós temos muita dificuldade no Brasil de reconhecer que cada pessoa tem um projeto de vida diferente. E que cada pessoa tem um conceito do que é uma vida boa, do que é uma vida que vale a pena ser vivida, completamente diferente. Por que que a gente tem essa dificuldade? Essa é uma dificuldade típica, cientificamente falando, né, de acordo com as evidências científicas, é típica de sociedades que têm uma cultura judaico-cristã muito forte. Essa relação com um Deus que foi o Criador e que é a pessoa que nos deu a dádiva da vida. Então, eu costumo sempre dizer, imaginem, os nossos pais ensinam para a gente que a gente não pode recusar os presentes que a gente ganha. A gente aprende isso desde criança. Se a vida é um presente que a gente ganhou de Deus, a gente não pode recusar. Nesse contexto, se a gente vai precisar de cuidados no fim da nossa vida, e esses são cuidados de saúde, cuidados médicos, como é que a gente quer que os médicos cuidem de nós? Obviamente, dentro das leis do Brasil, dentro da nossa realidade sociocultural e legal. Porque hoje eu posso dizer para vocês que a maior parte das pessoas que não pensa nesse assunto, que não conversa com seus familiares sobre esse assunto, serão distanasiadas no fim da vida. Chegarão numa situação em que não terão condições de manifestar vontade e que alguém vai decidir por ela.
uma decisão que a gente, né, que eu vou botar muito entre aspas aqui, que é a decisão do faça tudo, do diagnóstico, mudar essa decisão, desde que a gente ainda esteja autônomo. Só que a gente também precisa pensar o seguinte, nós temos chances, né, pode acontecer tragédias com todos nós. Eu posso hoje, depois dessa palestra, depois dessa conversa com você, ter um AVC, né, um acidente vascular cerebral, e ficar em estado vegetativo. E aí, quem vai decidir por mim? Né? Quais serão as decisões que serão tomadas? Eu acho que essa é a ideia, entendeu? Se a gente pensa sempre no, se eu tiver câncer, e o câncer vai me dar, normalmente, um tempo para decisão, pode fazer sentido eu adiar essa história e falar, só vou pensar nisso se um dia eu ficar doente. Porque muita gente acha que falar sobre morte chama a morte, né? Que falar sobre morte é mau agouro. Então, adiar essa decisão pode fazer sentido para algumas pessoas. Mas quando a gente entende que eu posso não ter o tempo para tomar essa decisão, a gente começa a falar, bom, se eu posso mudar a qualquer momento, enquanto eu estiver lúcido, por que não decidir agora para se fazer um testamento vital? Mas não existe um modelo, não existe o jeito ideal de fazer o seu testamento vital. Exatamente por conta da biografia. Se cada um de nós é um ser diferente, é desejável que cada testamento vital seja completamente diferente, porque os nossos desejos e as nossas histórias são diversas. Agora, existem pontos importantes. Você tem que lembrar para que esse documento serve. Ele é um documento que você vai conversar com os profissionais de saúde que vão cuidar de você numa situação futura em que você está gravemente doente e não consegue se manifestar. Então, você precisa dizer para esses profissionais quem você é, quais são os seus valores pessoais, o que é importante para você, e você vai ter que dizer para eles, olha, nessas situações, eu gostaria que você me tratasse de determinada forma. Então, eu desejo determinados tratamentos e eu recuso determinados tratamentos. Basicamente, esse é o coração do testamento vital.